Nesta aula eu vou mostrar como exibir imagens na nossa aplicação ASP.NET Core MVC. Então, o nosso objetivo nessa aula vai ser partir da lista de alunos e no link de detalhes, quando o usuário for exibir os detalhes de um aluno, nós vamos selecionar o aluno, vamos clicar no link detalhes que vai acionar a Action Details passando o ID do aluno, da mesma forma que foi feito. Até aqui não vai mudar nada. Aí nós vamos acionar a Action Details passando o ID que vai retornar as informações do aluno. A diferença vai ser que a renderização da view vai exibir, além das informações que já tínhamos, a foto do aluno e um texto. É esse que nós vamos alterar aqui e implementar na nossa aplicação. Então, basicamente, nós vamos utilizar a história de procedimento getAlunos, o método getAlunos da camada de negócio, o método ActionDetails, que via get vai retornar as informações da viewDetails. Então, o que nós vamos precisar alterar? Quais são as alterações necessárias para exibir a foto e o texto? Bem, eu não tenho essas informações na minha tabela, então eu vou ter que alterar a estrutura da tabela alunos para incluir o campo foto e texto. Além disso, depois que eu fizer isso, eu vou ter que alterar as storage procedures no banco de dados SQL Server para comportar tanto a seleção como a inclusão, a edição dos campos foto e texto. Depois eu vou ter que alterar o código dos métodos na camada de negócio, na classe aluno BLL. Eu vou ter que recriar a viewDetails usando um novo modelo e eu vou ter que alterar o código da classe aluno. Percebeu quantas alterações? A abordagem utilizando o Adonet, ela foi utilizada, além de mostrar um funcionamento da Adonet, embora essa abordagem ela funcione, você vai ver os ganhos que você vai ter quando nós usarmos o Entity Framework. As alterações são mais fáceis. Usar uma ferramenta ORM vai te livrar de todo esse trabalho, além do código que nós já tivemos que definir na camada de negócio, né? Então, o Entity Framework ele vai abstrair praticamente boa parte de todo esse trabalho que você vai ter. Então vamos abrir a nossa aplicação, ou seja, vamos abrir o nosso banco de dados, né, usando o SQL Server Management Studio e vamos iniciar aqui as alterações necessárias. Tá? Deixa eu fechar tudo aqui. Então vamos lá, na tabela alunos, eu estou usando o SQL Server Management Studio, que é uma ferramenta gratuita. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em Design. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que incluir dois campos na tabela aluno. Né? Então eu vou incluir um campo que eu vou chamar de foto. Ele vai ser nvarchar. Então a minha estratégia aqui, eu não vou armazenar a foto no banco de dados. Eu vou armazenar o caminho da foto. Tá? Essa é uma abordagem mais simples, que dependendo do cenário pode ser a mais adequada ou não. E aqui eu vou incluir um campo para armazenar um texto qualquer sobre a imagem. Então eu já tenho os dois campos incluídos. Eu vou salvar, vou fechar. Agora se eu abrir a minha tabela, você vai ver que as informações para foto e para texto estão nu, porque não tem informações, né? Muito bem, eu vou incluir na mão aqui algumas informações para simplificar a aula, tá? Mas outra coisa que eu tenho que alterar, deixa eu fechar aqui, são os procedimentos armazenados. Por exemplo, o getAlunos, eu estou em procedimentos armazenados, o Storage Procedure getAlunos, eu vou clicar em modificar. Aqui, ele está me retornando o ID, o nome, o sexo, o e-mail, o nascimento e agora ele vai ter que retornar a foto e o texto. Tá? Então, isso aqui eu vou salvar. Vou executar, né? E aqui eu não vou salvar o texto, não. Então agora, vamos ver se deu certo. Olha lá, está retornando a foto e o texto. Muito bem.
Para incluir aluno, eu vou ter que modificar o procedimento armazenado também. Eu vou ter que aqui incluir o parâmetro para foto, o parâmetro para o texto, né? E aqui, quando ele for alterar, eu tenho que alterar para foto, vírgula aqui e o texto. Certo? Então eu vou executar. Opa, aqui eu esqueci. @foto. Esqueci de definir aqui. É n varchar 150 foto, né? E aqui o texto é n varchar 100. Tá? Então vamos executar. Opa, tem que fechar aqui o parênteses. Agora está ok. Então, atualizar aluno, né? Incluir aluno. Deixa eu verificar aqui se eu fiz certinho. Foto, texto, where ID certo. Incluir aluno, eu tenho que modificar também. Então agora ele vai ter que incluir o parâmetro para foto, nvarchar 150, o parâmetro para o texto, nvarchar 100. E aqui eu tenho que alterar o insert, né? Incluir os campos foto e texto e os parâmetros @foto, @texto. Essa é uma abordagem tradicional e ela mostra o trabalho, né, que o desenvolvedor tinha que fazer antes do advento das ferramentas ORM. Então eu vou executar. Opa! Estado de procedimento seria linha 8. Esqueci de fechar aqui novamente, né? Vamos executar. Ok. Então, ó, atualizar está alterado, foto e texto. Retornar aos alunos está alterado, foto e texto. Incluir aluno está alterado. O único que não vai alterar é deletar alunos, porque aqui eu só preciso do ID para deletar, né? Então já alteramos os procedimentos e as tabelas no banco de dados. Agora eu tenho que ir aqui na minha classe aluno, BLL, que representa a minha camada de negócio, e alterar os métodos, né? Para atualizar aluno, ó, eu vou precisar definir aqui, ó, os parâmetros. Eu vou copiar e colar. Vou incluir dois parâmetros, né? Que vai ser parâmetro foto. Aqui vai ser foto. Aqui vai ser parâmetro foto. E aqui vai ser a foto. Só que agora, né, antes de fazer isso, eu tenho que alterar a classe aluno. Vim na classe aluno aqui e incluir public foto, public string foto get set. E aqui texto. Aqui eu não vou fazer validação para deixar mais simples, mas depois se você quiser melhorar e refinar sua aplicação, você pode incluir aqui um data annotation para esses campos. Então agora eu posso voltar aqui e aqui, né, definir o foto aqui e aqui para texto. Texto. Texto, vou copiar e colar, né? Texto, texto, aqui vai ser texto e aqui vai ser o campo texto.
Então isso aqui é para atualizar alunos, os parâmetros, eu tive que alterar os parâmetros. Eu vou copiar e colar porque eu vou precisar desses parâmetros. Vamos checar, foto, 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 aqui texto, 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 texto. Né? Se errar aqui, deletar não vai alterar. Incluir aluno, né? Vamos, ó, eu vou precisar aqui, ó, passar os parâmetros para foto e para texto. E aqui quando eu vou retornar, quando for retornar, eu vou precisar definir aqui o aluno foto vai ser igual, ele é string, né? Foto to string. Por isso que eu resolvi simplificar e não armazenar a imagem no banco de dados. Para armazenar a imagem no banco de dados, a primeira coisa que você tem que avaliar é que uma imagem armazenada no banco de dados faz com que o banco de dados, o tamanho dele cresça muito rapidamente. Tá? Então, às vezes, a estratégia de armazenar texto, só o caminho da imagem, às vezes compensa. Então, ó, foto e texto, agora ele vai retornar foto e texto. Muito bem, já alterei todas as minhas, o deletar não precisa, foto e texto. Então, atualizar está alterado, deletar não precisa, retornar vai retornar a foto e o texto, incluir vai incluir a foto e o texto. Embora eu não vá usar a inclusão aqui nessa aula, só vou usar o details, tá? Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Bom, eu não vou precisar alterar o meu controlador home, a view details do controlador home, né? Tá aqui, ó, details. Eu não vou precisar alterar essa view, porque ela vai lá buscar as informações e o getAlunos vai retornar. Tá? Eu só vou precisar a view details aqui, ó. Eu vou deletar e vou criá-la novamente. Por quê? Porque o meu modelo foi alterado. Eu incluí, na minha classe aluno, eu incluí agora dois campos, foto e texto. Então, quando o scaffold gerar a view, ele já vai incluir para mim esses campos. Então, é mais fácil. Né? Então, vou no controlador, na view details, vou dar um add view, vou chamar ela de details, vai ser details. Aqui eu vou exibir o meu modelo aluno, agora já com a nova estrutura. Deixa eu dar um build na solution, né, para nenhuma falha, tudo bem. Então vamos agora criar a nossa view. Add view, details, usando aqui o template details e o model aluno. Vou usar a página de layout, vou dar um add e ele vai criar para mim novamente a view details. Só que agora ele já vai incluir os campos foto e texto, tá? Tá aqui, ó. Então aqui, ó, detalhes do aluno. Vou fazer os ajustes aqui da tradução, né? Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Nascimento, ó. Foto, né? Foto e texto. Muito bem. Aqui eu vou colocar retornar para a lista. E aqui, né, eu vou habilitar a passagem do ID. Se eu quiser editar, eu chamo a ViewEdit passando o ID do aluno. Então vamos executar e ver se está funcionando. Vou abrir o meu navegador. Ele vai apresentar aqui a minha lista de alunos. Então tá aqui. Quando eu clicar em Details aqui, eu esqueci de uma coisa, né? Esqueci de fazer a inclusão dos dados na tabela. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Tá? Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no meu projeto. Tá? Eu tenho que ter as fotos, né? Quais fotos eu vou exibir? Então eu vou no meu projeto, eu vou criar uma pasta aqui, ó, que eu vou chamar de fotos.
New Folder. Vou chamar de fotos. E aqui eu vou incluir algumas fotos. Ó, eu tenho algumas fotos aqui. Ó. Vou incluir essas fotos aqui. Então vou dar Add. Deixa eu puxar aqui. Ó. Add Existing Item. Então eu vou aqui na minha pasta C, no MVC, nas fotos. E eu vou pegar essas 4 fotos aqui. Então, ó, essas fotos estão na... Agora eu tenho 4 fotos JPG numa pasta fotos do meu projeto. Naturalmente, numa aplicação de produção, as fotos poderiam estar em qualquer lugar, numa outra pasta, né? Aqui como um exemplo eu coloquei aqui para facilitar. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui nossa tabela alunos para editar e vou incluir aqui, ó, só para constar, né? Por exemplo, aqui, ó, Macorati. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou usar um caminho relativo, né? Arroba a pasta fotos e a imagem, que é macorati.jpg. E aqui eu vou colocar o texto Macorati. Então, só para você visualizar, eu estou fazendo na mão aqui mesmo, tá? Aqui para o Mário, eu vou colocar arroba barra fotos barra... Vamos ver lá deixar as fotos aqui, ó. Vai ser Greg, então. Vou usar aqui greg.jpg. Vou colocar aqui Mário. Na Miriam eu vou usar Jenis. Então vai ser caminho relativo barra fotos Jenis.jpg. Aqui está errado, tá? Vou dar um F2. Aqui tem que ser é o cobrinha, que é a indicação de caminho relativo. E o Jefferson aqui vai ser o último, vai ser o Dylan. É claro que eu estou usando umas fotos aqui apenas para... Opa! Fotos Dylan.jpg. Aqui vai ser o Jefferson, aqui vai ser a Miriam. Pronto. Como eu não vou fazer a rotina de exclusão, que fica como um exercício para você, eu incluí na mão aqui. Então esses dados tem que incluir assim. Eles vão ser incluídos assim nos campos. O caminho da foto e o texto relacionado à foto. Tá? Então eu já tenho os dados na minha tabela. Então agora eu já posso, né? A minha aplicação está em execução, deixa eu ver. Tá. Então agora eu já posso clicar em Details aqui e vamos ver o que ele vai exibir. Olha aqui o resultado. Não exibiu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por que não exibiu a foto? Olha, o caminho está correto, certo? A pasta existe. E as imagens estão lá. Qual é o pulo do gato aqui? Se você lembrar das primeiras aulas, tá? Você vai lembrar que para você exibir arquivos estáticos, você tem que colocar na pasta www-root. Então nós temos que mover essa pasta fotos para dentro da pasta www-root. www-root. Agora sim, ó. Agora, e outra coisa que você tem que verificar é que se no arquivo startup a sua aplicação está habilitando o acesso aos statical files, arquivos estáticos. Então, você precisa colocar a pasta dentro da pasta www-root e definir que você quer utilizar os arquivos estáticos. Tá? Então, isso aqui é a diferença que existe entre a ASP.NET Core e a ASP.NET MVC. O recurso existe, mas você tem que habilitá-lo para usar. Tá? E definir aqui dentro da pasta www-root os arquivos estáticos, ó, como arquivos de estilos, os arquivos JavaScript, os arquivos jQuery, Bootstrap, estão todos de imagens, estão todos aqui dentro da pasta www-root.
Então agora eu vou executar novamente a aplicação e dessa vez ele exibiu somente aqui um texto, né? Agora, quando eu clicar em Macorati, olha lá, a foto é exibida com o texto Macorati. Eu poderia ajustar aqui, ó, tem que ajustar aqui, vamos só para navio details, né? Aqui é editar. E aqui eu não vou querer usar esse texto aqui. Pronto, vou salvar, não preciso parar. Vou atualizar, pronto. Editar Macorati. Tá, vou retornar para a lista, vamos ver aqui o do Mário. É o Greg, retornar para a lista. Da Miriam, é a Jenny, retornar para a lista. E o do Jefferson é a imagem do Bob Dylan. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Duas coisas importantes. Que qualquer alteração, dependendo da tecnologia que você utilize para desenvolver uma aplicação, você sempre tem que contar que a sua aplicação vai sofrer alterações. No caso aqui, perfeitamente plausível que após você desenvolver a sua aplicação, o cliente fala assim, não, agora eu quero exibir uma foto. Tá? Então, se você, usando a .NET, você tem que fazer todas essas alterações. Tá? Essa é uma aplicação simples, imagina uma aplicação mais complexa. Nós vamos ver que com o Weighted Framework, tudo isso fica mais fácil. Tá? E também, aqui é uma forma de mostrar como você pode exibir imagens, né, numa aplicação ASP.NET Core MVC, usando o recurso disponíveis e lembrando, né, do novo paradigma, que os arquivos estáticos têm que estar dentro do arquivo da pasta www.root, e você tem que habilitar no arquivo startup a utilização do arquivos estáticos. Até a próxima aula.